Venham todos pra família de Deus, há lugar pra você e pra mim. Vamos adorá-lo, o seu nome exaltar. Com as nossas vozes, juntos iremos cantar. Olá, crianças! Vamos juntinhos pedir que Deus venha nos abençoar e que nós possamos ter um tempinho bem especial. Vamos juntinhos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por esse tempo que podemos ter juntos de aprender a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração e abençoe toda a nossa família. Que nós possamos aprender cada dia mais sobre o Senhor, sobre Sua Palavra e praticar o que ela nos ensina. Abençoe todos os nossos familiares e de maneira especial nós pedimos pelos pais, os pais da nossa igreja, que o Senhor os alcance e abençoe a cada um deles de maneira especial. Em nome de Jesus, amém. Certa vez chegaram os publicanos e pecadores até Jesus. Jesus estava ensinando as pessoas e os fariseus e escribas começaram a reclamar, dizendo: este Jesus atende os pecadores e come com eles. Naquele dia, Jesus contou 3 parábolas, que eram 3 histórias especiais, como a história da ovelha perdida, da dracma perdida e a outra que nós vamos aprender agora juntinhos. Essa história você pode encontrar no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o 32. E nos conta sobre um pai que tinha 2 filhos. Imagine só, como será que eram os filhos dele? Um era o mais novo, eu acho que ele era mais agitado, aventureiro. Já o outro era o mais velho, acho que ele acompanhava o pai em todas as coisas. Talvez ele fosse mais tranquilo, mais sossegado. Mas certo dia, o filho mais novo chegou para o pai e ele disse: pai, me dá a minha parte da herança. Mas espera lá, ele estava pedindo para o pai dividir a riqueza entre ele e o irmão e dar a parte dele. Mas herança, as pessoas só recebiam quando alguém da família falecesse. Não era o caso daquele pai que estava vivo. E o filho estava pedindo: me dá a minha parte da herança? Sabe que hoje em dia nós vemos muitas coisas acontecendo dessa maneira também. Tudo isso acontece por causa do pecado. As pessoas nascem com ele e dia a dia as coisas vão piorando. Brigam por causa de herança da família, se desentendem com familiares, desrespeitam os mais velhos, principalmente os pais. E tem também pais que acabam fazendo coisas erradas contra os filhos, batendo, machucando. Isso tudo é muito triste. Tem filho que até maltrata os pais. Por isso, muitas famílias vivem com brigas e não se perdoam pelas coisas erradas que os outros fizeram a ela. Quantas coisas erradas têm acontecido nas famílias por causa do pecado, não é mesmo? Por causa do pecado, todas as pessoas mereciam o castigo de viver separado, longe de Deus para sempre. Mas o amor de Deus não dá nem para medir, não dá para calcular. Não dá pra gente nem mesmo imaginar, porque o amor de Deus é muito grande. Deus nos ama e Ele quer nos levar para viver com Ele, mas por isso Ele mandou Jesus para vir a este mundo para nos perdoar. É isso mesmo. Ele veio para nos dar o melhor presente que existe, a salvação, o perdão dos pecados e nos ligar novamente com Deus. Isso é maravilhoso, não é? João 3,16 nos fala sobre isso, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus, o plano para que todo aquele que crê em Jesus seja salvo do castigo do pecado. Nós temos visto tantas coisas acontecendo por aí por causa do pecado. Isso é mesmo muito ruim, não é verdade? E quando aquele moço pediu,
parte dele da herança, sabe o que aconteceu? O pai dividiu a herança e deu a parte dele, a parte da herança para o filho. Nós não sabemos aonde o filho mais velho estava. Nós não sabemos o que aconteceu, mas simplesmente sabemos que o pai repartiu a herança e deu para o filho. O filho mais novo, então, dias depois, ele juntou as coisas, fez ali a sua mala e seguiu viagem para um país distante. Ele deve ter feito muita festa, saiu de casa, pegou toda a sua riqueza, foi para um país distante e deve ter feito festa, deve ter gasto o seu dinheiro com amigos, deve ter pago as coisas para as pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Ele começou a viver de maneira totalmente errada. Sabe que muitas pessoas, muitos filhos têm vivido assim também. Às vezes gastando dinheiro de seus pais, vivendo uma vida às custas do pai, vivendo uma vida de aventura, de festa. Mas também tem muitos pais que têm se afastado de seus filhos. Quantas coisas erradas nós temos visto por aí acontecendo, não é? Pense sobre isso. Mas e se você fosse falar da sua família? O que você ia dizer dela? Você tem sido um bom filho? Tem cuidado do seu pai? E você, pai, tem sido um bom exemplo para seus filhos? Será que você precisa perdoar alguém da sua família por algo que aconteceu? Pense nisso e deixe Deus trabalhar no seu coração. Porque se você já recebeu Jesus em sua vida, seja você criança, adolescente, jovem ou adulto, perdoe sua família e viva bem com ela. Perdoar é desculpar, é deixar de lado, é pensar no que aconteceu, que te trouxe uma mágoa, mas não sofrer mais por isso. Só perdoa quem tem o coração vazio de ódio, de rancor e cheio de Jesus. Pense nisso. Como está o seu coração? Lembre-se do amor de Deus e de que Ele é um Pai que está sempre pronto para perdoar os filhos. Salmo 86:5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Pense em sua família, na maneira que você tem tratado seus familiares, especialmente seu pai. E ore e deixe Deus trabalhar no seu coração. E você, pai, também pense na maneira que você tem tratado seu filho. Porque se você já tem Jesus vivendo no seu coração, vivendo em sua vida, perdoe sua família e viva bem com ela. Procure agir sempre da maneira correta e ser principalmente um bom filho para o seu pai, ou um bom pai para o seu filho. Sabe que o filho mais novo da nossa história, ele estava fazendo tudo errado. Se afastou do pai, se afastou da família, partiu para uma cidade longe, gastou todo o dinheiro, viveu totalmente errado. Mas de repente, a palavra de Deus nos conta que houve fome na terra onde ele estava. E ele começou a passar necessidade e sofreu, sem dinheiro, sem amigos, sem ninguém que pudesse ajudar ele. Ninguém dava nada para ele. E então ele arrumou um emprego para trabalhar cuidando do quê? De porcos. As dificuldades eram tantas que ele não tinha nem mesmo o que comer. Ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Ele então começou a pensar no pai, nos empregados que o pai tinha, na comida que nunca faltava para a família nem para os empregados. E então ele teve a ideia de voltar para casa e pedir perdão para o pai por ele ter feito tudo de errado. Pensou até em trabalhar como um empregado, já que ele tinha gastado toda a parte da herança dele. E foi então que ele deixou o trabalho ali com os porcos e começou a viagem de volta para casa. Sabe o que aconteceu? De longe, o pai percebeu que o filho estava voltando. E o pai teve compaixão. E o pai abraçou o filho, beijou, mesmo sabendo que ele tinha feito tantas coisas erradas. A atitude daquele pai
nos faz pensar em nós e na nossa família. Você e eu precisamos estar dispostos a perdoar, mesmo que o que aconteceu possa ser algo bobo ou algo grave que trouxe tristeza para você. Pense nisso, porque se você já tem Jesus como seu Salvador, você deve fazer o que mesmo? Perdoe sua família e viva bem com ela. A Bíblia, a palavra de Deus, diz em Efésios 4:32: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4:32. Então ore, peça a Deus que traga à sua memória algo que você possa ter magoado alguém, que você precisa pedir perdão, principalmente para as pessoas da sua família, ou até mesmo se você precisa perdoar alguém. Pense em como você tem tratado a sua família e hoje de maneira especial como você tem tratado seu pai. Ou você, pai, como você tem tratado seus filhos. Talvez vocês estejam vivendo longe por algo bobo que aconteceu, ou até mesmo por algo que você considera grave. Mas a vontade de Deus é que você viva bem com sua família. Por isso Ele colocou você em uma família especial. Então, se você já tem Jesus na sua vida, perdoe sua família e viva bem com ela. Faça como aquele pai que abraçou, beijou, perdoou o filho, mesmo sabendo que o filho tinha agido tão errado. O pai ainda chamou os empregados e falou: tragam roupa, sandália, anel para colocar na mão do meu filho e vamos fazer uma festa. Ele dizia: meu filho estava morto e foi salvo, meu filho estava perdido e foi encontrado. Talvez você também esteja assim, vivendo longe de Deus, longe do Pai Celestial, mas saiba que Deus te ama e quer fazer de você parte da família dele. Por isso Ele mandou o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus, para sofrer o castigo que era meu e seu. Jesus era inocente, mas mesmo assim Ele morreu lá naquela cruz há tanto tempo atrás. 3 dias depois de sua morte, Ele ressuscitou. E é só Jesus que pode perdoar os seus pecados e assim você pode fazer parte da melhor família que existe, que é a família de Deus. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Imagine só. Este versículo está dizendo: mas a todos, qualquer pessoa, inclusive você, pode se tornar um filho de Deus se você receber Jesus, crendo nele, crendo que Ele é o Salvador. Você pode ter a sua vida transformada, seus pecados perdoados e receber uma nova vida, receber Jesus em sua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fale com Deus em oração com suas próprias palavras. Você pode dizer que você acredita em Jesus, o Salvador. Diga que você reconhece os seus erros, os seus pecados e que você quer então pedir que Ele venha viver no seu coração, na sua vida. Faça isso em oração com suas palavras, como eu falei. Você pode dizer: querido Deus, me perdoe pelas coisas erradas que tenho feito, pensado, falado e me ajude a viver uma vida correta diante do Senhor. Peça que Ele perdoe seus pecados e que Jesus possa viver no seu coração, na sua vida. Você pode fazer isso para que você cresça na vida com Deus. Pense sobre isso e faça essa oração se você nunca fez antes. E assim você terá certeza de que você então fará parte da família de Deus, porque Jesus Ele é poderoso para perdoar os pecados e te dar a salvação. Então, não viva perdido como aquele filho mais novo estava. E por isso o pai ficou muito feliz, o pai se alegrou, fez festa, mas sabe quem apareceu? O filho mais velho.
O filho mais velho chegou, viu a festa acontecendo e ele perguntou: o que é aquilo? E quando contaram que o irmão dele tinha voltado para casa e que o pai fez uma festa, ele ficou muito bravo. Ele nem queria entrar em casa. Aquilo poderia ter causado uma confusão toda. Poderia ser mais uma briga de família. Mas o pai conversou com ele. E o pai, quando se aproximou, aquele filho começou a dizer: o senhor nunca fez uma festa para mim, nunca fez uma festa para os meus amigos. E aí o meu irmão sai, gasta todo o dinheiro, vive de maneira toda errada e quando ele volta o senhor faz uma festa para ele? Aquele menino começou a reclamar, o filho mais velho. Mas o pai foi logo dizendo para o filho mais velho: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é seu. É justo, é correto comemorar hoje, porque seu irmão estava perdido e foi achado. O pai estava querendo dizer que o filho mais novo tinha feito tudo errado, mas que eles precisavam perdoar ele pelas coisas erradas que ele tinha feito. O pai deu um bom exemplo e ainda ensinou para o filho mais velho sobre algo muito especial, sobre o perdão. Essa história Jesus contou há tanto tempo atrás, é apenas uma parábola, uma história que ele usou para ensinar as pessoas naquela época, mas que serve para mim e para você também. Por isso, se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, aceite o desafio e perdoe sua família e viva bem com ela. Para um pouquinho, pense em tudo isso que nós conversamos agora e fale com Deus em oração. Peça que Deus trabalhe em você e que você esteja pronto para perdoar ou para dar o perdão para as pessoas. Lembre-se disso e perdoe sua família. Perdoe e viva bem com ela. Você vai perdoar sua família, principalmente pensando no seu pai. Ou se você é pai, pense nos seus filhos. Você vai então perdoar e viver bem com sua família? Busque sempre ajuda em Deus. Ele é poderoso para te ajudar. Vamos falar com Ele em oração? Querido Deus, obrigado por essa história tão especial que Jesus contou há tanto tempo atrás. Obrigada porque podemos aprender através da Tua Palavra e que a Tua Palavra possa transformar o nosso coração, a nossa vida, que estejamos sempre dispostos, prontos de verdade a perdoar e também dar perdão. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida correta diante do Senhor e que possamos ser bons exemplos para as pessoas da nossa família e as pessoas com as quais convivemos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Deus sustenta a nossa família. Se falta bem, saúde, dinheiro, é Deus quem vai nos ajudar. É Deus quem sustenta a nossa família. É Deus quem sustenta a nossa família. Deus planejou Inimigo quer destruí-la com morte e dor.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Uma alegria nós estarmos juntos numa escola bíblica dominical. Louvado seja Deus pelo seu tempo aí na sua casa, realmente nesse dia, reservando esse tempo, esse período para assistir a aula, de repente para bater um papo aí pelo chat, você se sinta à vontade. Se você não está assistindo nesse tempo, também que você possa aproveitar aí, que meu voto, meu desejo é que você tenha tido um dia dos pais abençoado. E nós que aqui estamos juntos agora, nesse momento, nesse formato, temos motivos de agradecer a Deus também por essa condição, por essa ferramenta, ainda que virtual, de podermos continuar nos alimentando da palavra de Deus, continuarmos realmente mantendo a nossa comunhão e a nossa busca em Deus, aprendendo, graças a Deus aí a escola dominical se mantém viva, eficaz, e realmente nós temos aprendido domingo após domingo. Então, continue firme, né, orando para que esse tempo seja abreviado dentro da vontade de Deus, nós possamos estar juntos de forma física, plena, sem nenhum tipo de preocupação, que realmente nós venhamos estar assim logo. Mas quero orar agora junto com você, desejo um feliz Dia dos Pais para cada pai que está aí agora com a gente, que realmente você tenha um dia muito feliz. E que bom nós podemos, nesse dia feliz, estarmos aprendendo da palavra de Deus. Então vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, pela sua presença em nossas vidas. E obrigado a Deus porque nós podemos já ouvir esse tempo infantil, onde também nós aprendemos tantas coisas. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado por tantas ferramentas de ensino. Abre os nossos olhos, dá-nos entendimento, dá-nos coragem, força, dá-nos desejo de continuarmos, ó Deus, firmes, aprendendo e buscando ao Senhor. Abençoe cada um de nós, abençoe cada papai, abençoe cada familiar. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Hoje, Dia dos Pais, e nós nos sentimos encorajados, desafiados a continuarmos falando sobre as parábolas de Jesus. Mas de forma geral, tentando trazer algo que seja edificante para você, pai, para mim, para nós como igreja do Senhor, mas que também seja edificante para nós como família. Nós já vimos e fomos desafiados a vivermos bem com a nossa família. Filhos perdoando pais por qualquer falha ou entendimento de que o pai possa ter errado. Pais perdoando filhos pela imprudência, por uma falta de maturidade em algumas áreas, ou por serem filhos. Nós erramos muito e erraremos ainda como filhos, mas nós temos um pai, que é o meu pai, que sempre está comigo. Eu tenho minhas filhas, que também vai ter os seus erros, eu vou errar como pai, mas nós caminhamos como família, nós progredimos, nós avançamos e nós corrigimos. E graças a Deus que nós temos a palavra de Deus como alicerce, como luz, como orientação para todas essas coisas. E é sobre ela que nós queremos conversar, bater esse papo ainda nessa manhã. E pensando ainda em parábolas, que é o que nós estamos estudando, mas algo que seja realmente edificante para nós como corpo de Cristo, para nós como família, pais, mães, todos nós. Você que está aí assistindo agora. E é interessante, já foi falado, que quando nós estudávamos ou quando nós aprendemos sobre as parábolas, a pergunta que vem à tona: por que Jesus ensinava em parábolas? E quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, convido você a deixar a sua Bíblia perto aí, nós vamos logo também nos depararmos com essa pergunta, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 10. Os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, em algum momento tiveram dúvida e perguntaram, quero ler aqui na Bíblia, e acercando-se deles, os discípulos cercaram Jesus, disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas?
Jesus, por que o Senhor ensina por parábolas? E lá no verso 13, nós temos aí essa resposta, ou Jesus completando a sua resposta. Ele disse: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Graças a Deus que nós temos aqui aprendido, graças a Deus que nós lemos a palavra de Deus, e eu creio que como eleitos, como salvos, como lavados pelo sangue de Cristo, nós podemos compreender a palavra de Deus, podemos entender o que Jesus queria dizer através das parábolas, mesmo falho, mesmo pecadores que somos de natureza, o Senhor age com misericórdia, nos alcançou e hoje nos dá a oportunidade de compreendermos e entendermos conceitos, princípios, coisas que Jesus ele queria ensinar aos seus discípulos, e hoje, através da iluminação do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter a compreensão também e aprender. E eu quero, como disse, continuar falando de parábolas, continuar falando dessa parábola que nós acabamos de ouvir na nossa devocional infantil. E eu queria só ler uma coisa aqui. Nós podemos dizer que essa história, essa parábola do filho pródigo, desse pai, um pai e dois filhos, nós vamos decorrer aí, caminhar todo o texto aí, entendendo algumas coisas, mas eu queria destacar que essa parábola, essa história, ela faz parte de uma trilogia. 3 obras unidas entre si com uma temática em comum. Qual é a temática? Qual é a grande ênfase para elas? Em ambas, nas 2 primeiras aí, da dracma e da ovelha, do bom pastor, ambas falam de coisas perdidas que foram encontradas e de festa que realmente aconteceu. E nessa terceira história, nessa parábola do filho pródigo, nós encontramos no final dela, aonde é destacado lá em Lucas 11:32, destaca o filho morto que reviveu. Nas histórias anteriores, algo perdido que foi achado. E com certeza a grande temática dessas 3 histórias são de que nós, outrora, estávamos perdidos, estávamos mortos em pecado, mas fomos encontrados, fomos vivificados através do sangue de Cristo. E hoje nós temos vida, nós estamos vivos, nós temos a promessa da vida eterna. O bom pastor nos encontrou e hoje nós fazemos parte desse aprisco. Essa moeda perdida, hoje ela volta ali para aquele colar daquela pessoa que tinha 10 moedas. Nesse tempo onde tudo é substituído, nós vemos o amor de Deus e o quanto cada um de nós somos especiais para Deus. O quanto nossas famílias são especiais para Deus. Quanto você que está assistindo é especial. Eu aqui compartilhando, aprendendo junto com você. Realmente Deus nos ama e toda a Bíblia, esse projeto salvífico, esse tema de salvação, de encontro, onde o pecador ele reata a sua comunhão com Deus. Algo realmente maravilhoso que toda a Bíblia relata e traz esse plano de salvação. Isso que nós ensinamos para as crianças, do amor de Deus, mas do pecado que nos separa de Deus, do sangue de Cristo que nos purifica e nos dá nova vida, nos dá condição. E entre essa condição, uma que nós vamos compartilhar hoje, de sermos filhos de Deus. Mas pensando aí um pouquinho agora de forma específica nesse texto, um pai e 2 filhos. Pensando que essa história poderia ter uma mãe relacionada, poderia ter toda uma família, quem sabe talvez até mais irmãos. Mas o grande destaque aí, dentro do ensino, do desafio, um pai e 2 filhos.
dentre esse pai e esses dois filhos, nós vamos encontrar o filho mais velho e o filho mais novo. Talvez você vai ter que decifrar aí essa imagem, não hahaha. Mas o filho mais velho aí, quem é dessa foto? Filho mais novo. 2 gerações. Mudanças assim, drásticas de uma para outra. Eu costumo dizer aí que quem tem filho de 2 gerações aí divididas de 10 anos vai ver a diferença que é. Como recursos que antes eram inviáveis para um filho, hoje a gente tem esbanjando para outros. Eu sei, eu tenho filhas gêmeas da mesma geração, mas nós acompanhamos aí vários pais, várias famílias. Alguns até particularmente se tornam como que projetos de pesquisas onde a gente pode aprender, avaliar e falar isso que eu estou falando para você. Como as gerações elas vão mudando e as coisas elas vão passando. E muitas vezes a essência, a prioridade que é Deus, ela jamais pode ser deixada de lado. Os princípios, a moral, realmente os desafios para nós. Mas aí, o pai, o filho mais velho, o filho mais novo. Eu gosto de pensar que esse mais novo, ele era alguém bem aventureiro, mais saidinho, destemido, corajoso, gostava de desafios, de aventura. Talvez até por imprudência, pelo decorrer da história, mas destemido, queria ser independente. Já um filho mais velho, talvez tímido, mais caseiro. A Daia chama esse filho, quando ela fala dele na história, de tranquilo. Mas alguém que estava ali com o pai e talvez não percebeu algumas coisas importantes. É interessante que o mais novo sai em busca de aventura. O que acontece com ele? Quebra a cara. E o que acontece? Ele se arrepende e volta para casa. Ele saiu desesperado. E ele volta para casa. É interessante que no momento de desespero, de solidão, de falta de recursos, ele lembra do pai, da casa, ele lembra dos funcionários, dos empregados. Isso já nos traz uma grande lição. Muitas vezes nós somos assim. Quando estamos com problemas, com dificuldades, nós nos lembramos de Deus como Pai. Nós nos lembramos de tantas coisas. Talvez você, quando tem um problema, você se lembra do seu pai aí físico. Quando você precisa de um recurso, quando você está carente de alguém te ouvir, talvez a primeira pessoa que você se lembra é do seu pai, é de um familiar seu. Mas quando está tudo bem, será que você se lembra do seu pai? Seu pai físico? Será que você se lembra da sua mãe? Será que você se lembra de Deus? De agradecer? De cultuá-lo? De estar na casa de Deus? Quantas coisas nós precisamos pensar, refletir relacionado a isso? Nós precisamos nos lembrar sempre da casa do Pai. Do Pai físico. Um lugar que vai estar nos esperando. No meu caso, sempre para um café, com vontade ou sem vontade. Meu pai vai sentar, vai tomar um café comigo. E a minha mãe vai fazer esse café com todo amor, com todo o coração. É esse o relacionamento. Por mais simples que possa parecer ou ser. Família. É o simples o nosso relacionamento com Deus. Como Ele nos trata, pai e filhos. Nós vamos ver vários textos. E no meio de tudo isso, há uma festa. O pai devolve o lugar para o filho. O filho mais novo recebe o seu status de filho novamente. Mesmo propondo ser empregado. Mesmo reconhecendo o quão falho ele foi. Mas o pai dá um anel. Dá uma festa. E chega o filho mais velho. Aquele que tinha tudo para desfrutar do pai. Tinha oportunidade de fazer festa, talvez quando quisesse, mas não falou, não conversou.
Eu costumo dizer que nós lidamos com pessoas no nosso dia a dia e algumas reclamam de algumas coisas. É normal, a gente reclama mesmo de muitas. Mas muitas vezes eu falo, como que a gente pode ajudar se a pessoa não compartilhou a sua dificuldade? Ou o seu problema? Mas esse filho mais velho chega, talvez do trabalho cansado, para tomar um banho, jantar, descansar, e ouve, percebe festa, e ele reclama. Ele se sente injustiçado, enciumado. Uma outra grande lição é nós como corpo de Cristo. Talvez quando um pecador volta para a igreja, não que nós não somos pecadores, mas quando alguém que talvez fez alguma coisa errada, hora que volta para a igreja, parece que nós dificultamos esse trâmite, essa aproximação. Nós nos sentimos superiores, mais santos, ao invés de sermos calorosos, receptivos, pensando que a melhor decisão foi dessa pessoa, foi desse irmão. Irmão, não é assim que a gente se chama, não é assim que a Bíblia nos trata. Esse irmão voltou para casa. Mas esse pai que é apresentado é um pai inteligente, é um pai especial, maravilhoso. E ele traz lições lindas para o filho mais novo e principalmente para o filho mais velho. Esse pai mostra o valor. Teu irmão estava morto e reviveu. Algo para nós refletirmos e pensarmos. Mas, ainda avançando, quais lições a gente pode tirar dessa parábola? Ainda que a gente talvez aqui já falou de várias. Mas acho que a grande temática aí, a grande prioridade aí para nós, principalmente hoje, pai. Essa palavra pai. Como eu disse, eu talvez vou me dirigir aos pais, nessa figura masculina, mas em nenhum momento eu quero esquecer da mãe, da família, dos filhos. Mas quando eu falo dessa questão, a paternidade, o lugar realmente de Deus como pai e o nosso lugar como filho. Porém, paternidade hoje é muito pouco desenvolvida. Homens, no nosso cotidiano, no nosso físico aqui, nós temos perdido o nosso lugar. Às vezes, por nossa acomodação, é verdade. Nós vemos as mães assumindo o nosso papel e nós parece que nos sentimos livres para talvez um tempo maior na televisão, um tempo maior com outras coisas. Infelizmente, a figura masculina hoje é falta. Ela é falta no nosso ministério. Em grande parte porque nós não conversamos mais sobre papéis. Assuntos aí que são abordados em encontros de casais, reuniões, famílias, enfim. Mas isso é para um outro momento. Eu também, como já disse, eu não quero deixar de reconhecer o papel da mulher, a força, a dedicação, o serviço tão bem executado das mulheres. Mas eu quero destacar aqui essa ruptura, essa falta da figura masculina, do homem. No supermercado, quando nós trabalhávamos, quando alguém perguntava de tal item está em ruptura, está faltando. E hoje está faltando homens. Está faltando homens na igreja. Homens que tomem posição de servos de Deus. Hoje falta ruptura, hoje nós temos essa ruptura nos homens, na figura pai. E eu quero dizer aqui que eu me incluo 100% nisso. Quantas falhas nós temos. Eu não posso aqui em nenhum momento ser hipócrita com você e me sentir como se eu tivesse acima. Não, mas eu estou exatamente igual ou pior. Porque eu tenho que cada dia buscar me assemelhar, buscar realmente olhar essa figura de Deus como Pai e que isso me inspire, me motive e mesmo imperfeito, eu seja um bom pai. Esse é o nosso grande desafio para os dias de hoje. Talvez você, mulher, reconheça o papel
do seu marido, do pai. Ajude-o como ajudadora. E a família cresça realmente. Quando eu falo de pai, eu tenho medo, porque essa figura masculina, essa figura paterna, ela vem perdendo força e, consequentemente, com tantas coisas que têm acontecido, tantos movimentos, até movimentos que trazem que o poder está em nossas mãos, a decisão, é só assim, vou pensar positivamente, como se eu jorrasse todas as coisas boas que eu quisesse. É lógico que nós temos que ter pensamentos positivos, força de vontade, mas em nenhum momento nós podemos nos esquecer da nossa função, da nossa, de quem nós somos aqui. E essa figura de Deus como Pai, acima de todas as coisas, que governa e que tem todo o poder. Eu posso mentalizar aqui várias coisas que eu quero, mas se Deus Pai achar que eu não mereço, ou achar que eu não devo, eu não vou ter. Reflita nisso. E cresça realmente com a sua família. Nós temos um grande desafio e nós temos um modelo a seguir. Pensando nesse modelo, pensando no Dia dos Pais, vem aqui um grande desafio para nós, como pai. E eu queria destacar algumas palavras aí, pensando na palavra pai. E aí, pensando na letra P, nós temos aí poder, proteção. Eu queria pensar em proteção barra prioridade, barra provisão, perdão. Poder, proteção, essa proteção relacionada à provisão, prioridade, princípios e perdão. O pai ele tem o poder da decisão. Aquele pai podia dizer, se fosse esse o contexto, você quer o dinheiro? Você não tem direito. Eu sou o dono. Nós aprendemos há pouco sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Como aquele senhor pagou o que chegou antes, da mesma forma ele pagou o que chegou no último horário. O mesmo valor, ele era o dono. O pai tem o poder. Nosso Deus Pai tem todo o poder. Nós, como pai, também temos poder de decisão na vida dos nossos filhos. Erramos muito. Mas a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 5, vai nos orientar sobre pedirmos sabedoria e que ela nos será concedida. O Pai protege, traz provisão. Nós temos o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 25 até o versículo 34. Olhai os lírios do campo. Não semeiam. Vamos abrir Mateus capítulo 6, versículo 25. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, o que haveis de comer. Lá no versículo 26, olhai as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Vosso Pai. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. O nosso Pai nos dá proteção, nos protege. E nós, como Pai, temos essa função também. Proteger, trazer essa provisão, alimento físico e alimento espiritual. Nós precisamos pensar muito bem, prioridade. Hoje é comum, e eu faço parte de alguns grupos, que todo mundo coloca, compartilha vídeos e tantas coisas. Mas, na grande realidade, não priorizam seus filhos. Hoje nós somos a geração, nós que não somos tão bons com a informática, mas a gente acostuma com Ctrl+C, Ctrl+V, a gente copia e cola, a gente compartilha mensagens
que muitas vezes a gente nem lê. Quem dirá praticar? Será que nós priorizamos mesmo os nossos filhos? Será que nós temos dedicado o nosso tempo ajudando-os na escola, na tarefa, incentivando? Eu disse essa semana para uma irmã, líder de igreja, de uma outra igreja, que da mesma forma que os pais gastam ali tempo ajudando os filhos nas aulas agora, eles deviam gastar tempo, talvez aí, na hora da devocional infantil, incentivando e fazendo os filhos participar no tempo da igreja, na aula presencial, incentivando e priorizando a educação espiritual dos filhos. Fala sobre princípios. Nosso Deus é um Deus que tem princípios. Ele zela por sua palavra. Nós temos que ter princípios. Nós temos que ter realmente ética. Nós temos que ter realmente moral. Nós temos que pensar que tipo de legado nós estamos deixando, qual exemplo nós deixamos para os nossos filhos. E o Pai perdoa. Deus, Ele nos perdoa. Ele nos traz e nos dá essa condição de sermos chamados filhos de Deus. Nós vamos ver isso lá em 1 João. Esse Pai nos perdoa, Ele nos perdoa do pecado. Ele proveu um meio, Ele enviou o Filho dele para pagar pelos nossos pecados, para resgatar realmente tirar a nossa dívida. Esse Pai da história, Ele perdoa o Filho, talvez sem tantas perguntas. A história não continua, mas Ele podia ter dito: agora você vai me pagar todo o dinheiro que você gastou. Mas seria totalmente inviável. Esse filho não teria condição de devolver toda a sua herança. Ele chegou lá sem nada, maltrapilho. E é assim que nós chegamos diante de Deus. Nós não temos condição de pagar a nossa dívida. Mas Deus, através de Jesus, Ele proveu o meio. E hoje nós somos chamados de filhos de Deus. Por isso, perdoe, Pai. Se você tem algum sentimento na sua família, mães, filhos, nesse relacionamento, perdoe. Mas nós temos aí também a letra A, e eu queria destacar já essa palavra amor. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você ama seu filho de verdade, você vai se preocupar principalmente com a vida espiritual que está relacionada à eternidade, do que com a vida secular. Eu acho que eu já disse e acho que um dia eu repetirei essa mesma frase. Mas o mesmo valor que nós damos para a vida secular, para a profissão, para os estudos, como prova de amor, de cuidado, de proteção, de provisão, nós precisamos dar na área espiritual. Nós precisamos amar. E aí nós temos vários textos. Você pode abrir lá em 1 João, você vai caminhando para o final da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obra e em verdade. Hoje nós amamos tanto, eu te amo, nós escrevemos, nós botamos coraçãozinho, mas será que na nossa atitude em família, será que na nossa atitude em relacionamento, hoje está comum escrevermos, ai que saudade? Mas eu faço uma pergunta para você, uma pergunta para mim, é lógico que com toda a prudência, todo o cuidado e toda a cautela. Ai que saudade, eu amo a igreja, eu quero a igreja. Mas na hora que passar esse tempo, será que você vai para a igreja? Será que nós vamos com o real propósito, com a motivação correta, não por costume, por hábito? Porque quantos filhos são ensinados a ir na igreja, mas não são ensinados sobre o Deus da igreja. E quando crescem, eles saem da igreja e não aprenderam sobre Deus. Se você ama a sua família, se nós amamos nossa família, nós precisamos amar acima de todas as coisas. Atenção e tantas outras coisas que nós precisamos dar. Mas lá, ainda em 1 João é fantástico para nós acharmos
textos relacionados a esse amor, a essa paternidade, onde nós somos chamados de filhos de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Alguém que escreve é alguém que estava dando atenção, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Um tempo, uma preocupação realmente em uma atenção especial. Mas nós temos também lá capítulo 4 de 1 João, verso 4, que diz: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus. E ainda 1 João, volta aí para o capítulo 2, verso 12. Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Tenha atenção, pai. Tenha atenção, família. Tantas coisas têm sido faladas nesses dias, tantas coisas doidas, algumas estranhas, mas quantas coisas para nos fazer refletir realmente. 1 João nos traz um texto lindo: vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. O Pai ama, o Pai dá atenção, o Pai é amigo. Você é amigo dos seus filhos? Tem esse relacionamento? No princípio, quando Deus criou, colocou o homem no jardim do Éden, a mulher, Deus ele tinha relacionamento, ele visitava toda a tarde. Aptidão realmente para ser pai. Algo que aptidão vem realmente do recurso no sentido de que nós, como se nós nos tornamos aptos, nós nos formamos. Não existe uma faculdade para pais. Até existe palestras, existe preparação, mas nós precisamos buscar isso no modelo de Cristo, essa aptidão, relacionando isso a um dom de sermos pai, para que nós tenhamos autoridade. A autoridade que o Senhor tem, essa autoridade que vai ajudar no poder da decisão, esse amor sem esperar receber nada em troca. Nós precisamos pensar realmente nas nossas vidas, no nosso modelo de pai. Mas a última letra aí, a letra I. O pai, ele é imaginativo. Gente, se você tem filho pequeno, quantas coisas você tem que imaginar, tem que ser criativo. Esses dias nós temos em casa o nosso sobrinho, Léo. Alguns tiveram a oportunidade de vê-lo no culto do lar dessa semana. E às vezes a gente conta, brinca, principalmente a Daia ou a Madinha, como ele a chama. Quantas ideias, quanta criatividade. Nós precisamos imaginar, sonhar com eles. Isso nos fará nos tornarmos interessantes. Será que os nossos filhos olham para nós? Ah, meu pai e minha mãe é antiquado, é assim que fala, né? Não tá por dentro. Costumo dizer que nós passamos por quase todas as épocas e a gente quer continuar passando dos nossos filhos. Entendendo um pouquinho cada fase, nos mantendo interessantes para ele. Aquele filho, ele lembra do pai. E ele lembra como aquele pai trabalhava com os empregados, como ele tratava. Se tornou interessante voltar para a casa do pai. Nós, como pais, no modelo de Deus, interessante nós precisamos ser. Imparcial. Eu gosto muito do exemplo, talvez esse momento a Lária lê
olhe para mim assim e faz uma cara, poxa papai, tinha que falar isso, mas o pai não ama mais um filho do que outro. Às vezes até parece para você, por alguma coisa, às vezes você até tenta chamar a atenção, mas eu me lembro que uma das regras que nós fizemos, aqui eu e a Daia, era que nós seríamos imparcial. Você que tem 2 filhos aí sabe como é. Se for um mais velho que o outro, então... Ah, quem começou? Quem fez? Ah, mexeu comigo, falou aquilo, mostrou a língua, sei lá, cada coisa que não pode fazer não, viu? Você tá assistindo aí, não pode. E nós usamos uma tática aqui, que foi boa, funcionou. Que como a gente não sabia nunca quem começou, as 2 ficavam de castigo. Talvez as 2 tomavam lá a sua palmadinha, porque a gente não sabia quem começou. E com isso a gente evitou muitas vezes discussões. E com isso a possibilidade de fofocas, de ser injusto e tantas coisas aí a gente podia falar. O pai precisa ser inspirador. Ele precisa, hoje nos dias, nesse tempo onde tantos heróis são formados, uma geração onde jovens são levantados como referência. Seria muito fácil olhar para você e falar: apaga tudo, destrói tudo, não deixa o seu filho ter acesso a essas coisas. Mas eu não sei. No meu ponto de vista, eu posso estar errado. Eu não sei se você seria o herói, a inspiração do seu filho fazendo isso. Mas talvez fazendo, muitas vezes assistindo algumas coisas, mostrando, ponderando, para que seu filho, a sua filha, se inspire em você. Principalmente em como você prioriza as coisas de Deus. Um grande legado que eu vou levar, e eu quero trazer isso para os meus filhos, para as minhas filhas, é de que Deus é a prioridade nas nossas vidas. E muitas vezes a igreja, que é o lugar onde eu sirvo a Deus também, ainda que eu sirva em casa, sirvo na rua, ela deve ser prioridade. Gente, ser filho de presbítero não é fácil não. Hoje talvez até seja, desculpe aí se tem alguns presbíteros mais novos aí, mas na minha época, lembra que eu falei que as coisas vão mudando? Gente, se você é da minha época, você sabe do que eu tô falando. Quantas broncas a gente tomou sem ter feito nada. Talvez só para que a pessoa do lado se tocasse, talvez. É muito difícil. Mas o pai precisa ser inspirador. E eu me inspiro no meu pai, na maneira de ser. E eu quero que as minhas filhas se inspirem em mim. E acho que esse é o desejo. Você quer que o seu filho, a sua filha, tenha mais sucesso do que você teve. Quando eu falo de sucesso, não é de dinheiro, mas é de ser bem sucedido. Um pai, ele precisa ser íntegro na sua vida, no seu desejo de fazer as coisas certas. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos ter muitos defeitos, nós temos, mas nós precisamos buscar essa integridade, esse exemplo, esse modelo, à luz de Cristo. Para a gente fechar aí, pais, igreja, desculpe qualquer falha nossa, qualquer momento de emoção, mas o pai, ele tem esse poder, ele se preocupa com essa proteção, essa provisão. O pai, ele prioriza o seu filho, a sua família, prioriza na busca de Deus, nos princípios da igreja, baseados, é claro, na palavra de Deus. O pai perdoa. O pai perdoa os filhos. Consequentemente, os filhos também perdoam os pais. Naquele momento, daquela história que não tem fim, essa parábola que nós estudamos, eu gostaria de acreditar que se ela tivesse a sua escrita continuada aí, o capítulo 2 da parábola do filho pródigo, esse filho mais velho entenderia e abraçaria o pai e abraçaria o filho, porque esse filho voltou para casa. Um pai ama, um pai dá atenção,
pai dedica tempo para os seus filhos. Talvez você está tendo tempo agora. Valorize. O pai é amigo. O pai busca essa aptidão. Busca isso em Deus. Busca isso na palavra de Deus. O pai é autoridade. E busca essa autoridade em Deus. O pai é imaginativo. Como a gente precisa ser imaginativo. Às vezes a gente imagina também algumas coisas até com os filhos maiores. O pai é imparcial. O pai, como eu disse, ele trata todos de forma igual. Ele é o dono de todas as coisas. O pai é interessante. O pai é inspirador. E o pai é íntegro. Que nós possamos a cada dia buscar essas coisas, buscar essas qualidades, buscar realmente ser referência, que a nossa igreja ela cresça nisso também. Os pais, os homens da nossa igreja realmente tomem a sua posição, nós, as mulheres, as famílias, porque se nós formos famílias realmente convertidas, vivendo a vontade de Deus, filhos amando pais, pais amando filhos, vivendo bem, nós vamos voltar desse tempo uma igreja muito forte. O inimigo tem destruído as famílias. E nós muitas vezes podemos estar acomodados, mas que nós vivemos, buscamos viver essa vida em família, essa comunhão. Que a nossa primeira igreja seja a nossa casa. Que o primeiro lugar de orar seja a nossa casa. O primeiro lugar de ler a Bíblia seja a nossa casa. O primeiro lugar de cantar seja a nossa casa. Como isso trará resultados positivos para nós, para os nossos filhos e para as próximas gerações que conhecerão e temerão ao Senhor. Nosso Deus, Ele é Pai. E Ele espera que nós nos aproximemos dEle como filhos, reconhecendo as falhas, pedindo perdão. E se por algum motivo ou momento você que assiste esse vídeo está longe da casa do Pai, você possa voltar para a casa do Pai. Você possa realmente encontrar Deus, esse Pai amoroso que espera por você, com o coração quebrantado, com reconhecimento, com perdão, para que você seja integrado novamente à família de Deus. Quero mais uma vez desejar a você um feliz Dia dos Pais, a sua família, e eu quero orar por você. Quero agradecer por esse tempo que a gente passou junto aqui, essa sua paciência. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Nos ajude como família. Que tenhamos um Dia dos Pais abençoado. Que cada família seja agora próxima aos pais, longe, venha a ser alcançada pelo Senhor. Pai, abençoe a nossa igreja. Abençoe a liderança da nossa igreja. Abençoe os departamentos. Abençoe cada membro. Abençoe aqueles que estão assistindo. Que todos, ó Pai, sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Dá-nos entendimento e que possamos olhar sempre para a Escritura e tê-la como regra de prática, de vida para as nossas vidas. Pai, obrigado por este momento tão especial. Continua falando aos nossos corações. Prepara-nos logo mais para o culto da noite. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. No nome de Jesus, amém. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. E a gente espera poder encontrar cada um de vocês aí em outras situações aí. Quem sabe pertinho aí, podendo abraçar, dar a mão. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um e um bom domingo.